Olá pessoal, este vídeo é a parte 2 do conteúdo Estatísticas Descritivas Básicas. Como de praxe, a gente define o diretório de trabalho, então esse procedimento eu já fiz e caso você tenha alguma dúvida como proceder, na parte 1 você verá em detalhes como fazê-lo. Uma vez configurado o diretório de trabalho, geralmente o passo seguinte é a importação da base. Entretanto, eu vou utilizar algumas funções de duas bibliotecas para este vídeo. Então eu já fiz a instalação das bibliotecas Psych e Gmodels. São duas bibliotecas que contemplam funções bastante úteis para análise de dados. E as bibliotecas ou pacotes, também como são chamados, correspondem a conjuntos de funções prontas para proceder determinados testes estatísticos. Se a gente for dar uma olhada no repositório do R, atualmente o repositório conta com quase 19 mil pacotes disponíveis para as mais variadas funções, para os mais variados fins. A biblioteca Psych tem várias propriedades, várias funções prontas para estatística multivariada, inclusive, e testes psicométricos, e a Gmodels trabalha também com algumas funções voltadas para ajuste de modelo e também algumas estatísticas, alguns testes estatísticos diferenciais. Então a instalação é feita por meio da função install.packages e dentro dos parênteses o nome do pacote entre aspas. Você precisa estar conectado à internet para fazer a instalação e é bem rápido, pode demorar dependendo da tua conexão com a internet. Então eu já fiz a instalação, vou comentar aqui esse código, porque eu já fiz a instalação das duas bibliotecas. Uma vez instaladas as bibliotecas e você quiser fazer uso de algumas das funções que essas bibliotecas ou esses pacotes possuem, você precisa habilitar a biblioteca ou carregar a biblioteca. Para isso, a gente utiliza a função library, que recebe como argumento o nome da biblioteca de interesse. Então, nesse caso, eu vou habilitar as duas bibliotecas. As bibliotecas ou pacotes são novas aplicações que a gente está instalando no R. É como se, analogamente, nós comprássemos um smartphone que já vem com alguns aplicativos e, eventualmente, a gente tem interesse de fazer o download e instalação de outros novos aplicativos. Então, a sistemática é similar. Com o R, a gente já, na instalação principal, já vem alguns pacotes instalados. Para a gente verificar quais são as bibliotecas que já encontram habilitadas com as suas respectivas funções para a gente trabalhar, a gente faz o uso da função search, que lista para a gente todas as bibliotecas que estão atualmente habilitadas para a gente. Com exceção do pacote Gmodels e Psych, todas as outras são bibliotecas que já vêm instaladas com o R. Então, uma vez habilitadas as bibliotecas, vamos agora fazer a importação da base de dados. Uma vez importada a base de dados, essa base de dados, inclusive Supermarket Underline Sales, também foi obtida por meio da plataforma Kaggle. É uma base de dados de vendas, registro de vendas de supermercado. E vamos, antes de realizar as estatísticas descritivas, dar uma olhada no nome das colunas. Então nós temos aqui 17 colunas, então uma base de dados que possui 1000 linhas, 1000 observações, 17 variáveis. Então temos desde o número da fatura, da venda, o código da venda, filial, cidade, gênero, forma de pagamento, tipo do cliente, categoria de produto, renda bruta. Então temos variáveis qualitativas e quantitativas. Para análise descritiva, neste vídeo, a gente também pode olhar aqui como uma planilha no Excel. A gente já fez isso no vídeo 1, bem simples. Mas para as análises estatísticas descritivas desse vídeo, eu gostaria de trabalhar as questões de análise bidimensional, ou seja, análise bivariada, quando você quer associar duas variáveis. E aí, neste sentido, tem três possibilidades. Você associar
uma variável qualitativa com outra variável qualitativa. Opção número 2, associar uma variável qualitativa com uma variável quanti. E uma terceira opção seria associar duas variáveis quantitativas. Então vamos a cada um desses casos. Vamos imaginar que nós quiséssemos criar uma tabela de referência cruzada de duas variáveis qualitativas, por exemplo, gênero, que nós temos essa distribuição, e agregar com a variável tipo de pagamento. Tipo de pagamento, que tem essa distribuição. Então, na variável gênero são duas classes, das 1000 observações, 501 mulheres, 499 homens, e existem três tipos de pagamento: em dinheiro, cartão de crédito ou carteira digital. Para isso é muito simples. A própria função table nos permite inserir como argumento as duas variáveis, variável x e variável y, a que ficaria nas linhas e nas colunas, respectivamente. Então aqui nós temos uma tabela que eu costumo chamar de tabela de referência cruzada. Porém, como eu já havia sinalizado, o carregamento da biblioteca Gmodules, ela possui uma função bastante útil, que é a função crossTable. Essa função recebe como parâmetros básicos as duas variáveis de interesse, as duas variáveis qualitativas, no caso gênero e tipo de pagamento. Então, conforme pode ser observado aqui, então nós temos uma tabela com mais informações, tanto as frequências absolutas, as contagens por linha e por coluna, além das proporções por linha, por coluna e no geral. Essa função também contempla alguns parâmetros, como por exemplo, calcular testes de dependência entre variáveis qualitativas. Existem três tipos de testes, ou três testes disponíveis para essa função: o Q-quadrado, o teste de Fisher e o McNamara. Em uma outra oportunidade, quando a gente estiver trabalhando conteúdo sobre estatística inferencial, a gente pode voltar a esta função. Do ponto de vista de visualização, ampliando aqui o painel dos plots, a gente pode, utilizando a função barplot, inserir a tabela. Então, no lugar de inserir a tabela, o código inteiro, a gente pode fazer uso do recurso do R, da linguagem de programação orientada a objetos, da seguinte forma: a gente pode criar um objeto chamado tabela, que vai receber, ou seja, que vai receber como argumento a própria tabela de distribuição de frequência, por meio da função table. Então a tabela será salva dentro do objeto que eu estou chamando de tabela, poderia atribuir outro nome. E aí sim, dentro da função barplot, fornecer a tabela com a qual, a partir dela, pode ser gerado o gráfico. Naturalmente a gente pode fazer algumas customizações, como por exemplo, pelo parâmetro beside igual a true, definindo as barras lado a lado e não de forma empilhada. Conforme foi visto no primeiro vídeo, a gente também poderia introduzir título, rótulos no eixo X, no eixo Y. O que eu gostaria de destacar aqui seria a inclusão das cores, que isso também já foi feito no vídeo anterior. Ok, blue, eu errei aqui, blue, pronto. Então também tem essa possibilidade de ajuste. Um outro aspecto que pode ser útil é utilizar a função
o parâmetro space, por meio também do vetor, definir o espaçamento entre as colunas com as coordenadas. Então aqui fica mais visível aqui, né, onde começa e onde termina as barras, apenas para customizar o gráfico. Então esse é um exemplo visual de relacionamento entre duas variáveis. A gente também pode trabalhar a relação entre variável qualitativa e variável quantitativa. Então, por exemplo, no geral, a média, por meio da função min, do total por venda, ou seja, o total faturado por venda, é de 322,97. Então, na média, cada venda tem um total de faturamento de 322,97, se a gente arredondar. Mas e se eu quisesse verificar ou comparar o total de vendas ou a média de vendas por tipo de cliente? Se a gente utilizar a função table, a gente observa que existem dois tipos de clientes: o cliente normal e o cliente que é membro. Como a gente poderia proceder? A gente poderia, naturalmente, do ponto de vista estatístico, utilizar uma função da biblioteca Cyc, essa que nós instalamos e habilitamos, para nos apresentar estatisticamente algumas informações comparando por esses dois grupos. Então a função describe.by, ou melhor dizendo, describe by, recebe a variável quantitativa, que seria o valor total, e o grupo, né, que é a variável qualitativa, que você quer fazer a comparação. No caso, é o tipo do cliente. A função describe vai nos fornecer as seguintes informações. Então, o número de observações do grupo membro, assim como do grupo normal, a média, no caso do grupo de membros, a média foi 327,79, do grupo normal 318,12. Isso sugere que o cliente que é membro, talvez na média, consuma mais que o cliente normal, que não é membro ou tem um cartão fidelidade, por exemplo, do supermercado. Outras informações como desvio padrão, mediana, valor mínimo, valor máximo, assimetria, curtose e erro padrão. Então, uma função bem útil quando você quer comparar medidas de tendência central ou de variabilidade, como o caso do desvio padrão, entre grupos, dois ou mais grupos. Visualmente, a gente também pode apresentar esse resultado utilizando a função boxplot. Essa função vai receber os seguintes parâmetros: a variável quantitativa à esquerda do tio e a variável qualitativa à direita. E aqui nós temos uma caixa de dados que representa a distribuição do valor total por grupos. A mesma sistemática de customização poderia ser feita também, inserindo título, rótulos, cores, por exemplo, green e blue, para diferenciar os grupos, dentre outros argumentos, outros parâmetros. Uma terceira possibilidade é de podermos associar duas variáveis quantitativas. Então, nesse caso,
Uma estatística bastante comum quando nós queremos verificar a associação entre duas variáveis quantitativas é o coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação é uma medida que varia de -1 a 1 e que indica o grau de relacionamento entre duas variáveis quantitativas. Então, neste caso, vamos utilizar a função core, que vai receber, nesse exemplo, a variável x, a quantidade vendida ou de produtos na cesta, e no eixo y, a variável dependente, assumindo teoricamente como uma variável dependente, o total da fatura. Então, muito simples, a função core faz o cálculo de correlação de duas variáveis quantitativas. Então, a gente pode observar que o coeficiente de correlação foi de 0,7, o que pode ser considerado uma correlação moderada, positiva, de maneira que a gente poderia interpretar da seguinte maneira: ao passo em que aumenta a quantidade de itens na cesta, proporcionalmente tende a aumentar o valor da fatura. Visualmente, a gente pode utilizar a função genérica plot, cujos parâmetros são a variável x, que você entende que assume teoricamente o papel de variável independente, e a variável y, que teoricamente assume o papel de variável dependente. A gente pode adicionar uma cor para os pontos que vão representar a interseção dos valores de x e y, como por exemplo azul. E aqui nós temos uma relação entre x e y. A gente também pode adicionar uma reta que melhor representa a relação entre essas duas variáveis. A função abline contempla essa possibilidade. Ela recebe, neste caso, a função LM, que significa modelo linear, que basicamente é uma função que calcula a relação linear entre duas variáveis quantitativas. Nesse caso, ela recebe primeiro a variável do eixo y, no caso o total, que seria teoricamente a variável dependente, o tio, e à direita a variável que seria a variável independente no eixo x, a quantidade. A gente também pode adicionar no abline, na função, um parâmetro de cor para que a reta tenha uma cor que se destaque, no caso vermelha, e também um parâmetro LDW para que a espessura da reta seja um pouco maior para dar mais destaque ao visual. Então aqui nós temos uma visualização que procura representar a associação entre duas variáveis quantitativas, a quantidade de itens na cesta e o valor total da fatura. E essa reta procura, de alguma maneira, representar o grau de associação entre essas duas variáveis, que conforme o teste de correlação que a gente gerou por meio da função core foi de 0,70, que a gente pode entender como uma correlação de moderada a forte. Então, espero que esse vídeo também tenha sido útil para vocês, e posteriormente a gente vai estar postando outros vídeos com algumas funções e algumas análises cada vez mais interessantes.